E aconteceu, depois destas coisas, que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém o fez saber a Jacó, dizendo: Eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel, e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar, e multiplicar, e te farei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã-Arã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda havia pequena distância para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José, e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. E ele disse: Traze-mos agora a mim, e abençoá-los-ei. Os olhos, porém, de Israel estavam carregados de velhice, não podia ver bem. Fê-los, pois, chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou de seus joelhos, e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José ambos, Efraim na sua mão direita à esquerda de Israel, e Manassés na sua esquerda à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita, e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos artificialmente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José, dizendo: O Deus, em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes, em multidão, no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai ponha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai, para mudar de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou, e disse: Eu o sei, meu filho, eu o sei, também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais do que a teus irmãos, o qual tomei da mão do amorreu com a minha espada e com o meu arco. Depois chamou Jacó a seus filhos, e disse: Ajuntai-vos, e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos, e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força, e o princípio do meu vigor, o mais excelente em altivez, e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o profanaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre a minha alma, com o seu grupo minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se, deita-se como um leão,
e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente, lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto do mar, e servirá de porto aos navios, e o seu termo será até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu que o descanso era bom, e que a terra era deleitosa, e abaixou o ombro à carga, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma tropa o acometera, mas ele a acometera por fim. De Azer, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam, e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está abaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederam as bênçãos de meus progenitores até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto foi o que lhes falou seu pai, quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois lhes ordenou, e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Heteu, na cova que está no campo de Mequipela, que está em frente de Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher, ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher, e ali sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele, foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os seus pés na cama, e expirou, e foi congregado ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias dos embalsamados, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, falai, peço-vos, aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, na minha sepultura, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, deixa-me subir, peço-te, para sepultar a meu pai, e voltarei. E Faraó disse: Sobe, e sepulta a teu pai, como ele te fez jurar. E subiu José para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, e os seus rebanhos, e o seu gado. E subiram também com ele tanto carros como gente de a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegaram, pois, até a eira de Atade, que está além do Jordão, e fizeram ali grande e muito triste pranto, e fez a seu pai um pranto de 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios. Por isso se chamou o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E seus filhos fizeram-lhe como lhes ordenara.
Levaram-no à terra de Canaã, e sepultaram-no na cova do campo de Mequipela, que Abraão comprara com o mesmo campo, por herança de sepultura, a Efron, o heteu, em frente de Manré. E José tornou ao Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar a seu pai, depois de o haver sepultado. Vendo então os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José um mensageiro, dizendo: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, peço-te, a transgressão de teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, e prostraram-se diante dele, e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque, porventura, estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou, e falou segundo o coração deles. E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E José disse a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Se você foi abençoado com esse vídeo, curta, comente e compartilhe, faça sua parte, ajude a espalhar essa semente. Paz e salvação no nome do Senhor Jesus.